Da parte do Buzz Factor. Nuno Jerónimo, continuando a nossa conversa sobre esta geração dos millennials, é uma geração que está muito focada, e já falámos há pouco, e o Nuno Frazão também pode falar sobre isso, na internet e nesta inovação e evolução que tem sido a internet ao longo destes anos. Mas a internet também é uma coisa que vai mudando e que foi evoluindo precisamente e para formas muito variadas. Isso muda também a forma como esta geração se tem relacionado com as marcas através deste meio, ou não? Claro. Claro que sim. Eu acho que eu acredito que há uma distinção muito grande que se pode fazer, quer dizer, com esta evolução tecnológica que nós temos assistido nos últimos anos, têm surgido muitas formas das marcas chegarem, ou seja, as marcas estão a tentar entender os novos processos digitais, os novos comportamentos destas pessoas no meio digital e, portanto, estão a encontrar formas de chegar até elas, formas mais eficazes de chegar até elas. E, portanto, isto permite-nos, há uma série de ferramentas que nos permitem entender comportamentos tipo, o que é que fazem, ou seja, todo um percurso diário de um consumidor para nós conseguirmos estar presentes. O risco que isto representa é quando é mal interpretado e quando é mal utilizado. Portanto, eu acho que aqui há duas posturas em que uma me interessa claramente mais que outra, pessoalmente. Claro. E nós falamos aqui das marcas seguirem os consumidores ou das marcas conseguirem ser seguidas pelos consumidores. Eu interessa muito mais conseguir que as marcas sejam seguidas por estas pessoas e, como produtor de conteúdos, portanto, falando agora da minha experiência pessoal, interessa muito mais conseguir criar conteúdos que façam com que o consumidor procure e siga uma marca do que propriamente me entusiasma este fenómeno de que as marcas têm que andar atrás do consumidor e perceber o seu próximo passo e aparecer-lhe à frente. Porque eu acho que há aqui riscos associados com os quais nós começamos a lidar e começamos a ter exemplos disso, de momentos em que a marca nos aparece à frente e que são completamente contraproducentes, porque o que no papel ou num documento parecia uma belíssima ideia, de repente transforma-se num quando temos marcas, e que hoje em dia já é raro, mas quando temos marcas de grande budget, não é? É mais importante apostar num aparecimento no momento certo do que o estar em todo lado? Isso é mais... é uma pergunta difícil. Até porque não tem a ver com o budget, tem a ver com os objetivos de comunicação. E o estágio em que está a marca, não é? Se é uma marca nova, se é um produto, uma marca que é conhecida, estamos a falar de um produto que é difícil de explicar a um consumidor e tem que se apresentar de determinada forma, com determinado tipo de detalhe. Se for uma coisa promocional, isso é rápido, não é? Portanto, basta dizer qual é o desconto, mas se tiver que explicar um produto e o seu benefício, se calhar precisa de mais tempo, se for um novo produto ou uma categoria que não existente no passado, aí mais difícil se vai tornar, porque não há um produto para comparar, e sempre isto é uma espécie, é parecido com este produto, mas é mais rápido, não é? Ou é melhor, ou é mais barato, fica complicado. Portanto, não tem muito a ver, o desafio não está muitas vezes à altura do budget, está nos objetivos de comunicação. E naquilo que se está a comunicar. E depois, esta capacidade, por um lado, de fazer com que a marca seja pesquisada pelas pessoas, e, por outro lado, que a marca apareça quando faz sentido no contexto que o utilizador está. Seja onde ele estiver. No caso da internet, talvez seja mais fácil de entendermos se, quando fazemos uma pesquisa, um método de busca, que apareça como resultado, em função da keyword, um anúncio, porque para aquele contexto é natural que a marca seja relevante nesse resultado da pesquisa e ela traz valor. Se quisermos ir levar a coisa um bocadinho mais ao exagero, nestes fenómenos mais recentes do programático digital, onde nos aparecem os banners e que nos perseguem literalmente, até nos perseguem quando não faz sentido, não é? Portanto, o exemplo que eu dou muitas vezes é o do Booking.com, não é? Se calhar, por azar, tivemos essa experiência, fomos um Booking.com, pesquisar determinado tipo de destino no hotel, mesmo que o tenhamos reservado no Booking.com, somos perseguidos a partir daí com ofertas do mesmo destino, o que é completamente nonsense, porque se já fizemos a reserva, somos a última pessoa que devíamos ser contactados. Já lá fomos. Portanto, o que é que faria sentido? Tem a ver um bocadinho aqui com esta lógica dos dados. Faria todo o sentido é que a marca, não a própria marca, mas que um third party, vamos admitir que era o Ticketmaster, por exemplo,
pudesse vender bilhetes para espetáculos ou para eventos para aquele indivíduo, já sabendo que ele vai estar naquela cidade, naquele período. E isto faria todo sentido. Não faz sentido nenhum. Até porque é uma deficiência do ponto de vista da comunicação. Provavelmente acontece quando os budgets são longos, são vários. Vai gastar o dinheiro de uma forma desmesurada e há pouco foco. Também eu acho que é um bocadinho a consequência de estes fenómenos do digital aceleraram o processo. Portanto, não foi porque a tecnologia apareceu, foi mais porque as pessoas adotaram as tecnologias e alteraram os comportamentos. Portanto, não é a própria tecnologia em si. O consumidor, de facto, é que alterou a forma como funciona e como interage com a informação e com a comunicação. E isto lança um desafio enorme ao nível dos anunciantes. Tiveram que reagir rápido a este fenómeno, as agências, tanto do lado da comunicação como da mesma coisa. E é um processo que agora eu acho que está mais ágil, mas ao princípio parecia assustador. Porquê? Porque eu estou muito no início na era digital, portanto tenho essa noção. Dava-nos a sensação que todos os anos aparecia uma coisa inovadora e muito maior do que a do ano passado. Portanto, e que de alguma forma até ia contra aquilo que estava definido. Portanto, havia aqui um terreno quase desbravar, era muita navegação à vista. Portanto, vamos fazendo quando faz sentido, não tendo bem a certeza o que é que estamos a fazer muitas vezes. Mas e quanto tempo vai durar? Eu acho que tem a ver, se me permites, com um certo fascínio que há em relação às novas tecnologias. E isso há em diferentes áreas na nossa indústria. Cada vez que aparece uma coisa nova, corre tudo a usar antes de perceber como é que aquilo se usa. Sim, e qual o impacto vai ter. E, portanto, normalmente, cada vez que aparecem novas tecnologias, uma nova app, uma nova... há sempre meia dúzia de disparates que se fazem, porque as pessoas correm primeiro, usam, e temos de ser os primeiros a usar, e, portanto, fazem a geneira, e depois cansam as pessoas daquilo. E o fascínio com a tecnologia e com as novas funcionalidades... E há uma vontade da inovação, não pela aprendizagem. Há umas experiências do lado da agência que o cliente queria ir para o Facebook. E a primeira reunião que tivemos com o cliente foi exatamente para dizer não vá. Isso pareceu um bocadinho estranho, não é? Porque é suposto nós vendemos serviços e não contrariar a vontade do cliente. E se ele nos diz que quer, seria de bom senso dizer que vamos fazer. Portanto, tivemos algumas discussões a dizer não fazemos, porque isto não faz sentido nenhum. A marca vai se expor de uma maneira que não estava, o tipo de marca que era, não pode estar exposto ao consumidor, e em vez do consumidor ir falar aqui sobre vocês, ou vocês poderem falar com ele vem aqui dizer mal de outras coisas que não têm a ver convosco, mas tem a ver com o governo ou outra coisa qualquer que está a incomodar. Portanto, acho que a marca neste território tem mais a perder do que tem a ganhar. Mas a vontade é porque, aos olhos internos dessa organização, parecia vamos para o Facebook, isto agora é o que está a dar. Isto é uma coisa, desculpa não interromper, que já do lado dos anunciantes. É verdade que há um holy grail nos anunciantes e que isto, na história da comunicação e do marketing, foi sempre verdade, foi tentar encontrar receitas. E porquê? Porque as receitas limitam o risco, basicamente isto. E houve períodos, sobretudo nos anos 80, em que as métricas de televisão começaram a funcionar com alguma precisão, em que as receitas mais ou menos funcionavam. Portanto, havia modelos que nós sabíamos que, posto desta forma, com um determinado conteúdo, associado desta forma a determinados meios e tal, isto resulta, não é? O que este novo paradigma da comunicação vem trazer é que não há receitas. Ou seja, os bons anunciantes, os bons publicitários, a boa indústria vai ser aquela que tenha a capacidade de ter pessoas que sejam capazes de pegar em cada problema, de o analisar individualmente e perceber por onde é que pode tentar, em alguns casos moderar mais o risco, outras vezes ser mais arriscar mais, mas procurar soluções que são muito individuais para cada problema. Isso muda também o perfil das pessoas que se começam a desejar para a indústria, ou seja, hoje em dia um marketeer, um publicitário, etc. Isto sempre foi verdade, hoje em dia é mais do que verdade. Tem que ter vida, tem que ter mundo, tem que perceber o que é que se passa à sua volta, tem que ter visto séries de televisão, tem que ter ido ao cinema, tem que saber que música é que existe, tem que perceber o comportamento que as pessoas estão, porque é isso que depois lhe desperta aquilo que no fundo está sempre por trás, ou deve estar sempre por trás das decisões, que é um perceber que aquilo vai funcionar, que é um bocadinho interno, que é obviamente influenciado, e que se tem de decidir assim, para não cair nestas coisas, que é o tentador, no fácil. Tentar arranjar uma receita e dizer, agora a receita é, estamos no Facebook, ainda não sabemos se vamos ter um publisher que possa alimentar os conteúdos no Facebook, ainda não sabemos se vamos poder fazer tudo isso, mas vamos. Depois isto gera também há uma coisa muito curiosa, que eu acho que é um caso interessante para exprimir o que é que se está a passar. Hoje em dia, arranjar um publisher interno é provavelmente o lugar mais difícil de encontrar e o perfil mais difícil de encontrar no mercado. Porque estamos a falar de uma pessoa que está basicamente a alimentar um conteúdo online, que tem que entender a marca, entender o negócio, entender os consumidores, entender a linguagem que pode ter bom senso, entender as questões jurídicas e legais do que se pode ou não pode dizer. Ou seja, estamos a falar de um profissional
impressionante. E depois não se paga assim tão bem a essas pessoas, não é? Mas para ele ter a capacidade total de decisão, este lugar tinha que ser ocupado pelo diretor-geral da empresa, que é de facto a única pessoa que teria a capacidade para em cada momento poder decidir o que é que vai fazer ou não vai fazer. E este problema tão básico mostra a complexidade destas coisas. Por exemplo, como é que se gera continuamente um conteúdo online, agregando todos estes fatores. O que é que acaba por acontecer? Vai-se por soluções um bocadinho médias, não se fala muito, não se interpela demasiado. Perde-se às vezes o tempo para responder, porque foi preciso ver. Exatamente, perde-se o timing. Não resposta acaba por ser pior do que uma exatamente, resposta. Mas cria-se um problema quando não havia problema nenhum. Os problemas, hoje em dia nas redes sociais, aliás, duas pessoas parece uma multidão a fazer barulho, Que aí também há pouca cultura, não é? Estamos a aprender a lidar com Claro, tudo isto. são dinâmicas novas. Eu acho que também é uma fase. Ou seja, é a fase de... E eu acho que as marcas estão a perceber isso. Que há uns tempos, são processos muito rápidos. E eu tive isso com alguns clientes. Quando apareceram as redes sociais e o Facebook, quer dizer, um grupo de três pessoas já era aqui uma multidão, está tudo a dizer mal. Vamos ver quem são o tudo. São comentários vindos das mesmas três pessoas, mas que criaram ali um problema e tal, uma crise. Isto são coisas também que, assim como aparecem, desaparecem. O problema, a pessoa tem que gerir e tem que perceber qual foi, como é que se responde e como é que se... E depois tem a ver com isso. Claro, e depois tem a ver com isto também, que nós já falámos, com a verdade. Com as marcas saberem, perceber os momentos em que têm que pedir desculpa, porque, quer dizer, são pessoas que são geridas de marcas, há erros que se cometem e temos de ter a noção de que... Este caso da Volkswagen que falava há pouco o Nuno Frazão é um exemplo disso, que é importante saber pedir é mais desculpa. grave, quer dizer, aí não é um problema de comunicação. Eu acho mas pegando neste exemplo de ser importante pedir desculpa, claro, de saber reconhecer um erro. Eu estava a referir à comunicação, eu acho que aí é um problema de comportamento mais institucional, mais complexo. Mas sim, mas é um dos casos mas mudou um grande paradigma, não é? Porque estamos a falar de uma marca gigantesca. Verdade. Mas aí abalou a confiança das pessoas na marca, na forma como a marca... Na indústria, mas essencialmente, quer dizer, na indústria porque foi mais do que uma marca, mas essencialmente foi um problema de confiança profundo e, portanto, é mais complexo que isto. Eu acho que os problemas de que nós estamos a falar de comunicação são problemas com os quais se deve lidar de uma forma, o bom senso que a Manel falava, que é crítico aqui, porque uma pessoa tem que perceber quer dizer, que os consumidores é uma palavra feia, mas que as pessoas que estão do outro lado, aliás, que nós próprios, como pessoas que lidam com marcas, entendemos que há pessoas também à frente das marcas que erram. E esses erros, se forem assumidos e se forem bem resolvidos, merecem a nossa compreensão e, portanto, é assim que as coisas resolvem. Não é empurrar com a barriga e a fingir que somos à prova de bala. E muitas vezes eu acho que isso tem a ver com esta mudança de paradigma. As marcas continuam a aplicar, como o Filipe diz, muitas fórmulas às novas realidades, fórmulas antigas, e este cruzamento de comportamentos antigos com dinâmicas novas é que de repente às vezes nos põe perante situações absolutamente ridículas. Isto é verdade nas redes sociais, isto é verdade na forma como nós comunicamos, isto é verdade na mídia, na pressão que se põe em determinados conteúdos, mesmo, é uma coisa que assistimos hoje. Há uma procura muito grande em criar conteúdos relevantes para as pessoas. E às vezes conseguimos. Criamos conteúdos e as pessoas andam atrás dos conteúdos. Mas depois, alguém que vem de trás diz assim, este conteúdo é bom demais, carrega com a mídia nisto. E depois as pessoas já não podem, quer dizer, uma coisa que era boa e que as pessoas iam atrás, anda tudo a fugir daquilo, porque a altura apanho qualquer página que eu abro, apanho com aquilo, seja um filme, seja uma música. E, portanto, há um efeito que se cria, perverso, e que a mesma boa publicidade transforma-se em competitiva. Portanto, eu acho que é uma aprendizagem. Uma última pergunta, faço ao Filipe Peninna, mas aqui com um olhar para a Manela. Aqui esta percentagem dos 73% que falava, eliminariam para já a PAN, não é? Porque já não faria sentido. Mas um pouco a falar desta geração, exige cada vez mais por menos. Isto torna o trabalho das marcas cada vez mais difícil, não é? Torna, ou seja, hoje nós estamos debaixo da lente do consumidor a qualquer momento, portanto, a primeira dificuldade é esta, ou seja, cada passo tem que ser certo, um passo em falso pode ser muito prejudicial. É verdade também, pegando aqui numa coisa que se falou também, que o diálogo entre o consumidor e a marca tende a ser mais honesto. Por exemplo, há uma coisa que é, o cliente tem sempre razão, é bom por princípio. Eu diria que hoje em dia nem sempre o cliente tem razão. O cliente acordou mal disposto e hoje em dia tem ferramentas que lhe permitem falar massivamente. E, portanto, as marcas têm que ter também a coragem de
deixar de alimentar isto de uma forma tão fácil. Antigamente era muito injusta a relação, não é? As marcas tinham a capacidade de falar para massas, o consumidor não. A partir do momento em que isso se torna igual, o discurso também tem que ser mais franco, não é? E houve exemplos conhecidos em Portugal de marcas que responderam a consumidores que cometeram a injustiça, porque essa também existe, de atacar marcas de uma forma que prejudicava a sua reputação. Essa relação. Portanto, é preciso criar essa relação. Aquilo que me perguntava mais diretamente da dificuldade, eu acho muito que rapidamente temos que eu acho que volta a terminar. haver esta parte muito boa e muito divertida de trabalhar marcas tornou-se outra vez artesanal. E eu acho que para mim, a chave de tudo isto está em perceber isso. Ou seja, que já não há receitas, já não há formulários, já não há templates específicos para resolver problemas. Volta a haver um bocadinho de artesanato. Divertido. Volta a ter o que cada um de nós que estamos representados nesta mesa faz. Tem muita influência e tem muita importância. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Fica por aqui mais um Buzz Factors. Nós que estamos na próxima semana. Até lá.